Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe, esse é Yoshi. Oi? Nós temos um site de webcomics e a gente vai contar um pouquinho aqui sobre quadrinhos independentes, né, processo de produção e parte do financiamento coletivo, que está ajudando muitos artistas a conseguir alcançar o sonho da história impressa. Né? Vamos contar um pouquinho do estúdio. Então, aqui é os tópicos que a gente vai citar na apresentaçãozinha. Como trabalhar com quadrinhos, né? O que são esses quadrinhos independentes, né? No mercado brasileiro aqui dentro, o que está tendo aí de novidade, quais são o pessoal que está na web. Vamos passar ali o processo de produção, como a gente faz, como a gente usa lá no estúdio. E o financiamento, né? Como que a gente faz, dar umas dicas aí para quem quiser partir para esse financiamento coletivo, como faz para arrecadar. Então, aqui é como trabalhar com quadrinhos aqui no Brasil, especificamente, né? Então, a gente tem basicamente dois tipos. Seria trabalhar para um estúdio, né? Mesmo exemplos ali da Marvel, da DC, o Maurício de Souza. Hoje mesmo existem muitos artistas, muitos ilustradores brasileiros que trabalham do Brasil para a Marvel, para DC. Eles desenham daqui, enviam arquivos, trabalham para eles lá, mesmo lá no Brasil. Então, vários vão morar lá, são roteiristas, são artistas. E a outra opção, basicamente, seria a produção autoral. Aqui a gente citou um exemplo, seria a publicação por editor, lançamento independente, web, que a gente já vai falar. E tem essa diferença aqui, né? Que a gente colocou o estúdio e a editora, né? Que no caso da Marvel, o Maurício, são estúdios, né? Então você vai lá, você vai desenhar o que eles mandaram, você vai ser o ilustrador, dificilmente você vai criar uma coisa ou outra. Mesmo na Marvel, o pessoal vai te passar o roteiro pronto, você vai desenhar o Aquaman, você vai desenhar o Super-Homem. Já uma publicação por editora, você é o autor, você vai criar aquilo e vai atrás da editora para ela publicar a sua história, né? Isso, tanto é que para você trabalhar com Maurício de Souza, tem uma forma lá no site deles, né? Que eles botam assim, se você quer trabalhar com roteiro, mande um exemplo de roteiro aqui neste e-mail. Se você quer trabalhar como arte finalizador, tem aqui uma página esboçada, finaliza e manda pra gente. Não adianta, por exemplo, você ter um portfólio de cor se você quer trabalhar com esboço, da mesma forma, o contrário, né? Então é uma coisa bem específica, assim, né? E funciona também com esses outros estúdios, tipo Marvel, DC, etc. Com uma editora, aqui no Brasil é um pouco mais difícil, mas é aquele lance de você fazer o quadrinho que você quer fazer, o seu personagem, a sua história, aí você manda para uma editora e ela vê se vale a pena ou não publicar. Da forma independente, como diz o nome, independente do que o público diz, que as editoras acham que dizem. Então, tem aqui que a gente brinca, né, de o que é ser independente. Eu tenho um amigo que trabalha num grupo chamado Quadrinhos Rasos, e ele tem uma definição que é mais ou menos assim mesmo, sabe? O que é fazer quadrinho independente? É independente do público, é independente do que os seus pais acham, do que os seus amigos dizem, é independente se tem retorno financeiro ou não, independente se está chovendo, se está fazendo sol, se você está doente. E existe a definição mais certa, né, digamos assim, que é independente de ter editor ou não, distribuidor ou não, e no final das contas a gente concluiu que, na verdade, ser independente é o que mais depende, né? Depende de alguém que invista, depende do público que tem interesse, depende de uma editora que acredite na gente, sei lá, uma distribuidora, enfim. Aqui nós temos alguns exemplos, que nem o Petisco, que é um grupo que está no mercado independente já faz muito tempo, e eles têm uma proposta que, assim, cada um faz o seu quadrinho do seu jeito, e eles se reúnem para diminuir custos. Então eles se reúnem para diminuir custos de impressão, na hora de alugar um stand no evento, achar uma distribuidora, ou mesmo ir atrás de livraria, mas para produzir é cada um por si. Já a CRAS, que é lá de São Paulo, os caras têm uma visão mais assim, não, vamos montar uma editora como se fosse uma Shueisha, uma DC, só que aqui no Brasil
com uma pegada mais de mangá e tal. Então, é o caminho assim, eu gostaria de publicar assim, não existe aqui, então eu vou criar. Esse aqui é o mote do autor independente, né? Se ninguém tá fazendo, então eu vou começar a fazer. E foi mais ou menos nessa linha que um dos grandes exemplos do quadrinho independente hoje no Brasil, que foi de uma editora, que é o Vitor Cafage. Ele começou na web, né, assim como nós, e publicava lá as tirinhas do Peter Parker, né, o Bunny Parker, que era uma sátira do Peter Parker, do Homem-Aranha. E aí ganhou uma certa notoriedade e tal, foi chamado para a Folha de São Paulo, onde ele começou a publicar O Valente, que é a história desse cachorrinho aqui. E foi publicando assim de maneira independente, assim mesmo, de não tenho dinheiro, vou pedir para meus amigos, fazer um empréstimo, não sei o quê, e imprimir meu primeiro livrinho e vou por conta própria no evento vender. Por sorte, fez bastante sucesso, começou a vender pra caramba, chamou a atenção do Maurício de Souza, que convidou ele para participar daquele MSP 50, em que eles pegaram vários artistas, 50 artistas de todo o país, caiu no gosto do editor, e hoje ele publica pela Panini, né, são o quadrinho dele, ele que escreve, ele que desenha, não tem corte assim. No máximo o editor vai falar, olha, talvez mude um pouquinho aqui e tal, mas é o sonho de todo artista, né? Você fazer o seu quadrinho e ter uma editora te publicando. E eu coloquei também como exemplo ali o Gustavo Duarte, que ele tinha, né? Hoje ele também publica por editora, mas ele tinha uma pegada bem mais roots, assim, de independente, né? Ele imprimia os quadrinhos na própria casa. Então ele pegava, sentava na sua pranchetinha, tinha o seu próprio horário, às vezes ele desenhava de madrugada, escreve o roteiro, desenha, pinta, e ainda imprime em casa, faz tudo em casa, depois vai com uma linha cheia de livro nos eventos, tentar vender. E também, né, fez um baita sucesso e hoje publica pelo quadrinho da sua companhia. Aí nessa linha a gente viu tudo isso que estava acontecendo e a gente falou, a gente quer tentar isso também. Então aí eu acho que logo que a gente se formou, ele veio com a ideia, vamos fazer o nosso estúdio. Daí a gente pensou, o jeito mais barato, mais rápido para a gente começar é na web, né, que hoje é o que todo mundo está fazendo. Então a gente começou com o site Lobo Limão, né, foi lançado em 2010, e lá a gente publica séries quase todo dia, né, cada dia tem a sua série definida. Então segunda-feira é dia do Batman, quinta é dia de RPG, várias séries. E está no ar há quase 4 anos já. Aqui, esse ano, a gente até passou por uma revitalização assim, do site, né? A gente mudou toda a cara dele, o layout, a gente tem outras colunas agora, colunas de notícias, e sempre com propostas e publicações próprias, né? Nós mesmos lá no estúdio a gente desenha, a gente publica, tudo material exclusivo. Aí aqui são algumas das séries, né, de exemplo, que a gente tem lá, essas são as mais ativas, né? Tem que entrar lá depois vai ver, tem várias outras. Então essa é a série do Red Quiz, que é uma sátira assim, com o pessoal gamer, né? Que todo mundo joga videogame, então toda semana tem uma piadinha lá sobre Resident Evil, sobre consoles, sobre videogame. Aí essa outra série é do Monster, que é um quadrinho de comédia, pegada bem do Toriyama, antes do Dragon Ball, assim, né? Ele fazia o Dr. Slump e tal. Aí o Last RPG Fantasy, que esse foi, no começo foi uma das séries que, acho que até hoje é a série que tem mais views lá, que semana sim, semana não, o Yoshi, né, que ele é o autor, ele desenha e deixa uma opção lá no último quadrinho, então o pessoal entra, vota, eu quero que aconteça isso, é a opção mais votada, e ele continua a história na semana seguinte. E o Batman, que também foi a primeira série, a primeira publicação do site, que é uma sátira do Batman, né? Aí tem alguns exemplos das tirinhas. Esse personagem, eu criei ele há muito tempo. Eu e o Felipe, na verdade, né? A gente estudava japonês junto, isso uns 10 anos atrás. E aí tinha lá aqueles exercícios de, sei lá, verdadeiro ou falso e tal. E em japonês você marca com a bolinha o Maru, que é o certo, e errado é um X, é o Batman. Aí a gente criou lá o Super Mario Bros. E o Batman. Só que aí só o Batman sobreviveu. Pode passar. E aí a gente trouxe pro Lobo Limão, essa é a última versão, essa é a 10ª versão dele. Pode ser. Aí esse é o monstro que a gente falou, né?
quem faz é o Kate, que é o terceiro integrante que não está aqui hoje. Ele tem uma pegadinha bem de mangazinho, assim, que nem ele diz, o desenho panaquinho. E daí esse formato é um pouco novo para o Lobo Limão, que a gente costuma fazer tirinha, né? Aí aqui a gente está experimentando um pouco de webcomic, assim, de uma página por semana e tal, não exatamente como uma tirinha que tem uma piadinha no final sempre. Né? Uma historinha contínua, só que publicada semanalmente. E esse é o Last RPG Fantasy, que começou com uma sátira de RPG em que as pessoas participavam mandando desenho. Só que tinha gente que, tenho vergonha, não sei desenhar, não sei o quê. E aí a gente encerrou a primeira parte da série, e daí eu mudei tudo e falei assim, não, então agora eu vou desenhar tudo, vocês só me dizem o que vocês querem que aconteça. Aí para ficar mais fácil o diálogo, eu puxei aquela ideia dos livros de jogos antigos em que você está lendo um livro, aí diz assim, você quer que o seu personagem pule no rio, então vá para a página tal. E aí eu trouxe isso para as tirinhas, né? No final de cada tirinha tem lá o que vocês querem que o personagem faça. É a opção A, B e C, coloca aí nos comentários. E a gente está uns 3 anos aí. Esse foi a nossa primeira tentativa. Aí nesse tempo todo a gente estava só na web, né? E a gente estava pensando, como que a gente vai chegar no mercado impresso, né? Principalmente por causa do custo. Então essa foi a nossa primeira tentativa. O Yoshi também fez o roteiro, desenhou tudo, um fanzinho, tinha acho que 10, 20 páginas. A gente imprimiu na gráfica da esquina mesmo ali, fizemos capa colorida, e a gente preparou todo esse material para levar no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, né, que acontece em todo Mendocino, não, em Minas. É o maior evento de quadrinhos do país. E lá a gente preparou esse material para levar para lá, para divulgar, né? A gente pensou, a gente já está com o site ali, vamos chegar com o material impresso, né, para ver o que acontece. Daí a gente chegamos lá no evento e estava todo mundo, pessoal independente também, pessoal que a gente nem conhecia esse mercado, nem sabia que era tão grande, e o pessoal com livro mesmo, impresso, assim, a gente com a revistinha de papel sulfite ali, achando que ia chegar lá, quebramos a cara quase, né? Aí lá a gente teve contato, conhecer o Maurício, foi a sétima edição, né? Foi dedicado ao Maurício. Aí aqui é os nossos eventos, são 4 dias de evento. A gente levou todo esse material, distribuímos um pouco, deixamos algumas lojas para vender. E lá a gente conheceu o Eduardo e o Felipe, que já tinham feito o financiamento coletivo, e foi a primeira HQ financiada aqui no Brasil, foi a deles, né, Crachados Perdidos. E é lá que a gente descobriu isso, a gente já tinha ouvido falar de crowdfunding, Kickstarter, mas não sabia, né, exatamente assim, como funcionava. E lá a gente conversou com eles, a gente viu que funcionou, eles apresentaram um material muito bom, muito bonito, material que pode, qualquer livraria você achar que ia estar lá e você nem ia saber que era independente. E daí com essa ideia a gente falou, uma boa oportunidade para que a gente conseguisse esse capital, né, para imprimir, né? Vamos ver o que é isso e vamos tentar. Aí o que é o financiamento coletivo? Então, o que seria um crowdfunding, um financiamento coletivo? Existem outras formas de você publicar um material cultural, formas mais antigas, que seria, por exemplo, você colocar o seu projeto no edital, numa lei de incentivo. Aí tem toda uma parte burocrática e tal, você convence os caras que o seu projeto vale a pena, não sei o que, aí eles aprovam, aí tem mais um tempo para você ir atrás de empresa, para captar recursos, que a maioria das vezes os caras só apoiam para ter no imposto de renda e tal, então é uma batalha, leva um ano para você juntar esse dinheiro. O crowdfunding, ele evita tudo isso e faz o seguinte: você tem um projeto que você acha legal, você apresenta para o público, o seu público, e se ele está interessado, ele vai te ajudar a financiar. E não é assim, tipo, o cara, eu preciso dar 10 mil reais. Não, ele vai dar 10 reais, 5 reais. E esse dinheirinho, de pouquinho em pouquinho, é uma vaquinha em que você vai juntar da galera e fazer o seu produto. É claro que existem várias formas de enxergar isso. Existe desde o cara que enxerga como uma forma de pré-venda, né? Essas formas não são erradas, tá? São só pontos de vista diferentes. Então, assim, é uma pré-venda. Eu vou fazer esse produto, eu só preciso do dinheiro. Eu preciso desse dinheiro antes, né? Porque ele vai, sei lá, mandar imprimir, vai mandar gravar. Então, pessoal, juntem essa graninha aqui, vamos fazer uma vaquinha para esse negócio acontecer. E aí, claro, você vai ter esse produto de volta com uma pré-venda mesmo. E existe o cara, na contrapartida, na esquerda, que ele monta esse crowdfunding, na verdade, para juntar dinheiro mesmo.
Então, às vezes, a pessoa que contribui, ela nem recebe algo em troca naquele valor que ela contribuiu. É mais assim, não, dá uma grana aí e você vai ganhar uma recompensinha em troca, sei lá, você vai poder me abraçar depois. O crowdfunding, né, esse termo já existia, mas não existia nenhuma plataforma online, assim. Então, e geralmente essa prática era mais comum para cultural e artístico, né? O pessoal estava quer fazer uma peça de teatro e não consigo financiar, então o pessoal colaborava, quer fazer uma mostra de cinema. E daí isso foi em 2009 que teve essa plataforma web ganhou credibilidade com a campanha do Obama para a presidência. Ele usou o Kickstarter, que é uma plataforma que ainda está ativa nos Estados Unidos. Ele arrecadou milhões lá para a campanha dele. Aí foi aí que o pessoal viu, realmente funciona, né? Ele não vai sumir com o dinheiro. Então, no Brasil foi o Catarse, foi o primeiro aqui no Brasil que começou em 2011. E antes disso, hoje tem vários, digita financiamento coletivo, tem vários sites, mas esses foram os mais expressivos, né? Então, como funciona, né? Vamos deixar bem explicado, tentar deixar bem explicadinho. Funciona para quem colabora. Então é isso, você vai lá, entra, acha o projeto, gostei, legal. Você vê do lado da página tem as recompensas, lá você escolhe, eu quero colaborar só para ajudar, ou do meu amigo, do parente, vou colaborar para ajudar. Ou então você pega e tem as recompensas lá, tem R$60 para ganhar o livro, a caneca, o brinde, e a pessoa se torna parte do projeto, né? Que vai estar, geralmente o pessoal coloca o nome dos créditos e recebe essa recompensa. E se o projeto não for financiado, que essa é a garantia que todo mundo quer, o valor não é repassado para quem colocou o projeto no ar e volta para os colaboradores. Né? E aí para quem propõe. Né? Esse seria você escolhe a plataforma, faz o levantamento de quanto você acha que vai gastar naquele projeto e faz a campanha e tal, a parte dos colaboradores ali, né, você vai atrás e você sempre tem que procurar deixar uma transparência, assim, o que você está fazendo, né, que é a credibilidade. Aqui, então a gente viu lá, pesquisou como que era, como que ia funcionar e falou, então vamos tentar, vamos ver como que é. Então aqui a gente colocou um passo a passo, assim, de como a gente fez. A gente tinha ideia, né? A gente colocou a ideia lá embaixo, que a ideia muitas vezes ela não é a mais importante. Né? A ideia todo mundo tem, eu quero fazer, mas acaba não sabendo. Então o principal, tem muitas ideias, acaba não escolhendo nenhuma. Então o principal seria a parte do projeto. Então o projeto, isso não entra só a produção do que você vai fazer, seja um livro, seja uma campanha, seja um produto. Né? É todo o projeto, além disso, todo o projeto como ele vai funcionar depois e durante a campanha. Esse foi o nosso primeiro projeto, em 2012, que a gente colocou no Catarse, que é um livro que era baseado naquela série de tirinhas que a gente mostrou agora. Né? Então a gente viu que estava tendo uma boa aceitação lá no site, todo mundo entrava, voltava, a gente falou, vamos passar isso para o livro, né? Então a gente colocou lá no meio de 2012, mais ou menos, fizemos um orçamento para fazer 1000 cópias, coloridas, e conseguimos. Né? Em 2 meses, você tem 2 meses para arrecadar, a gente conseguiu levantar essa quantia para imprimir, fazer todos os brindes e os fretes. E, inclusive, em 2012, daí a gente conseguiu, esse livro ganhou um prêmio, né, como melhor publicação independente daquele ano. Aí esse foi a nossa segunda campanha, a gente falou, deu certo. Mas no começo a gente estava até receoso em usar, né, sempre essa plataforma. A gente achou que vai ficar, o público pode achar que vai tá pedindo muito, alguma coisa, mas como a gente falou independente, né, a gente precisava no meio para conseguir o capital para publicar. A gente falou, vamos tentar de novo, né? O máximo a gente não vai conseguir. Só que, felizmente, a gente conseguiu, isso em 2013. Esse livro segue uma outra linha, né? Essas histórias não tem no site, a gente tentou uma coisa nova, que são 3 histórias que acontecem em paralelo. E cada capítulo é uma historinha, cada capítulo é um ponto de vista de um personagem diferente. Daí, como funciona para fazer tudo isso?
Isso. A gente está falando aqui de financiamento coletivo e tal, mas produzir um quadrinho independente não significa só, né, não começa com o quadrinho pronto, né? Então vamos falar diretamente do processo de produção de um quadrinho, que no caso de, né, uma equipe independente ou um cara de forma independente, ele vai ter que fazer tudo. Então tudo começa lá na ideia, no objetivo do que ele quer fazer com esse quadrinho. Às vezes ele tem uma história para contar, ou ele tem um personagem legal que ele quer colocar numa aventura, ou às vezes é uma coisa mesmo comercial, assim, sei lá, o cara te chama para fazer um quadrinho para explicar uma coisa, sei lá, dentro de uma empresa e tal. Enfim, tudo parte aí do seu objetivo, o que você quer fazer com esse quadrinho. Aí vem a parte de pesquisa, né? Você vai pesquisar em similares, direção de arte e tal, qual que é o caminho que você vai dar para o seu quadrinho e tudo mais. Vem a criação dos personagens, tanto a parte interior dos personagens, né? Qual que é a personalidade dele, como é que ele reage às coisas e tudo mais, para também como é que ele reage aos outros personagens que você também vai criar. E aí vem o roteiro, que é você pegar a sua história e de fato decupá-la, né? Colocar. Pode passar. Isso é mais o design dos personagens, né? O design dos personagens vai ajudar a contar para o leitor qual que é a personalidade dele. Então é uma coisa feita em paralelo, né? Enquanto você está desenvolvendo a personalidade do cara, você vai desenhar isso para que você não tenha que escrever, olha, esse fulano aqui, ele é um cara agitado, ou não, ele é um cara inteligente e tal. Não, você põe no design do personagem isso para que a coisa flua melhor. E aí você constrói o roteiro com base na história que você contar e tal. Aqui a gente colocou 2 exemplos de estrutura. Né? Tem a estrutura do Field, que é uma coisinha mais certinha, assim, que ele bota que toda a história tem 3 atos, que na verdade é o que a gente aprende na escola, de começo, meio e fim. E aí tem sempre um ponto de virada, assim, começa de um jeito, aí vira para entrar na história em si, o personagem vai ganhando experiência e tudo mais. E aí tem um segundo ponto de virada que leva pro ápice da história, né? Até o final, a resolução. E a jornada do herói, que é uma outra estrutura, segue também mais ou menos essa ideia, em que o personagem começa com o personagem comum, daí ele tem o chamado da aventura, convida ele para entrar no... Enfim, o personagem ele precisa ser motivado a enfrentar a si mesmo, coisas que ele acredita, enfrentar aquela coisa que ele está acostumado, para se superar, para poder contar, né, para o público, para o leitor, uma história. Pode passar? E aí, com base nessa estrutura, né, nesse roteiro bem certinho, a gente faz um storyboard. No storyboard você vai ter uma noção melhor assim, de como é que está a narrativa, o ritmo da sua história, você vai colocar ali ideias de enquadramento, de layout e tudo mais, porque tudo isso vai ajudar a contar a história. Tudo que a gente faz no quadrinho é para ajudar a transmitir a mensagem que você quis transmitir desde o começo, desde a sua ideia. Nada é feito por acaso, tudo é pensado para conseguir transmitir a mensagem que você quer transmitir. Aí vem a direção de arte, tudo mais que eu falei, que a direção de arte é importante também para transmitir o clima, né, o cenário, onde a história se passa, para a pessoa se sentir lá dentro. Aí alguns exemplos de composição também. E aí vem a parte da produção em si, né, de meter a mão na massa, que é a parte que mais demora, né? No nosso caso, levava quase 1 ano para fazer cada um desses quadrinhos. Tudo começa com um esboço. Aí vem a arte final, são traços ali, e os efeitos, e as cores. Aí depois toda essa parte de produção da história, né, tem toda a parte para transformar isso no livro, transformar isso no produto, né? Então, depois de todas as páginas finalizadas, na verdade, como a gente trabalha tudo no computador, essa tecnologia permitiu a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, desde o começo do esboço, a gente não precisa esperar, como a gente trabalha em 3, a gente precisa esperar o primeiro finalizar a página inteira, para a gente começar a passar o traço, para depois pintar, né? Que aconteceria no processo analógico, contínuo. Então, o computador, nesse caso, ajudou muito, né? Nessas produções a gente leva em média 9 a 10 meses para fazer um livro de 100 páginas, porque se fosse no papel a gente ia levar
2, 3 anos, a gente já está terminando o primeiro ainda. Então, depois, com tudo esse material pronto, né, tem toda a parte da revisão, tem a parte de folha de rosto, de outros itens, como livro, ficha, códigos, para tudo se enquadrar na biblioteca, né? O índice, a capa, mas às vezes, muitas vezes a gente escuta o pessoal falando, quero fazer uma historinha, estou com a capa pronta aqui já. Mas geralmente a capa é o último que a gente faz, né? Os extras ali é um pouco mais fácil, que a gente usa todo o processo que foi feito durante a produção, né? Usa o storyboard, outro, às vezes toca os joguinhos também, e os redinhos traz a ficha, né?